Projeto número 4 da pauta, projeto de lei ordinária, denominação do bem público não especificado, número 919, 2017, iniciativa Maria Letícia Fagundes. Denomina de Moema Espínola Araújo, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.506, em 3 de maio de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.587, em 24 de agosto de 2017. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão, para discutir, a autora, doutora Maria Letícia. 15 minutos, prorrogado. Muito grata, presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras. Eu quero agradecer também aqui a presença das familiares da minha homenageada, o senhor Piratã Araújo Filho, que é primo da minha homenageada, a doutora Moema Espínola, o senhor Leandro Espínola, que é filho, e o senhor João Fernando Araújo Bittencourt, que é primo também. Muito grata, senhores. A honra é minha de estar aqui homenageando esta grande mulher. Outro dia, nós tratávamos aqui no plenário sobre a questão de homenagearmos mulheres. Houve aqui um movimento para cotas, para que nomes de mulheres fossem colocados. Eu fiz uma pesquisa e achei muito interessante que em São Paulo, a ProScore, que é uma empresa que faz pesquisas, identificou que 84% dos logradouros em São Paulo levam o nome de homens. Que coisa impressionante, né? Portanto, elas, em São Paulo, as vereadoras, geraram uma campanha que diz, hashtag, somos mais que 16%. A campanha recebeu sugestões pela internet para homenagear mais de 300 mulheres. E os acessos foram em torno de 1,2 milhão de votos. Então, para os senhores verem que a questão de nomes de mulheres, de indicações, acaba sendo não só uma questão aqui na cidade de Curitiba. E por conta da gente estar sempre trabalhando essas questões das mulheres, eu trago aqui o nome da doutora Moema Espínola Araújo. A gente sabe que essa campanha, na verdade, não vai mudar muita coisa, mas eu acho que isso é um ato de conscientização. Eu fico imaginando, se a gente for discutir a coisa proporcionalmente, 38 vereadores, 30 homens, 8 mulheres, a gente vai ter 30 indicações de homens, 8 de mulheres, e vai ficar desproporcional. Então, eu não vou fazer uma campanha aqui em Curitiba, na Câmara, mas eu convido todos os vereadores a indicarem mulheres também. Tenho certeza que os senhores vereadores têm mulheres que passaram nas suas vidas de uma forma significativa e importante na história de Curitiba. Fica aqui o convite. Muito bem. Como é que nós chamamos, veja só, pessoas que lutam por aqueles que não podem lutar por eles mesmos? Eu fui no dicionário ver isso. Diz o dicionário, são corajosos, destemidos, valentes, são heróis. E sem nenhum exagero, porque conhecia a doutora Moema, sem nenhum exagero. Quando eu me lembro de Moema, eu lembro dessa mulher, corajosa, determinada. O trabalho que Moema fez foi um trabalho gigante, uma construção progressiva, mas discreta, enfrentando problemas de saúde durante sua vida, mas com uma clareza e discernimento ímpares. Participou, vejam bem, senhores, positivamente para melhorar um pouco o mundo, certamente. Mas que adjetivos eu poderia dar aqui para minha colega doutora Moema? Guerreira, sagaz, determinada, mas acima de tudo, a natureza tornou esta mulher doce, sensível e amiga. A linha, e eu quero chamar a atenção para essa questão, a linha que separa o que é gentil e o que é machista nas homenagens que fazemos às mulheres é muito tênue. E muitas das mensagens que são direcionadas hoje às mulheres acabam reforçando um estereótipo. Ou comemorando uma situação de igualdade e empoderamento que, na realidade, ainda continuamos buscando, nós mulheres. Mas por que eu digo isso? Porque Moema foi uma dessas mulheres que entendeu o seu papel na sociedade como agente transformador e como formadora de opinião. Incansavelmente contribuiu na luta dos direitos das pessoas com deficiência.
Ela colaborou para que alguns aspectos dessa abissal desigualdade fossem sendo desconstruídos para dar lugar a uma sociedade com mais oportunidade e direitos iguais para os deficientes visuais. Muito bem. Eu tive a sorte de ter acesso a uma autobiografia que a doutora Moema fez. Desculpe, Noêmia. Desculpe, doutora Moema também. Mas, enfim, eu tive acesso a uma autobiografia que eu não pude deixar de trazer algumas citações aqui, porque é bárbaro. A Moema nasceu em 1958 e faleceu em 2014. E diz assim, nessa autobiografia: quando eu nasci, faltou luz no hospital. E na confusão, no escuro, eu decidi nascer sem médica e sozinha. Dizia ela: já estava demonstrado aí o meu futuro. Nasci sem a ajuda do médico e no escuro, e ali estava traçado: seria deficiente visual. Bom, aos 3 a 4 anos de idade, ela se tornou diabética. Para os senhores saberem, há 50 anos atrás, o manejo da diabetes era muito complexo, muito difícil. Então, a longevidade dessas pessoas que tinham a doença muito jovem, a gente sabia que era muito restrita. Mas Moema foi uma lutadora, ela foi a única irmã de 5 irmãos. Já começa aí o enfrentamento. Enfim. Formou-se em magistério e formou-se em medicina, minha colega. Aos 22 anos, ela estava cursando o 4º ano de medicina quando ela engravidou. Bom, eu não preciso dizer, uma diabetes grave numa mulher grávida é um fator complicador. Ela acabou desenvolvendo uma coisa que a gente chama de retinopatia diabética, em seguida glaucoma, e 6 meses depois do nascimento do seu filho, ela se torna deficiente visual completamente. Bom, mas pensam que ela desanimou? Absolutamente. Moema queria conquistar novamente a sua independência. Fez o quê? Procurou o Instituto Paranaense de Cegos, onde obteve aulas de escrita braille. Posteriormente, procurou a Associação de Deficientes Visuais do Paraná, DEVIPAR, e fez aulas de locomoção e mobilidade. Pronto, estava independente. Depois de passar, evidentemente, este trauma de perder a visão... Uma parte, vereadora. Já lhe concedo, vereadora. Depois de passar esse trauma de perda de visão, ela volta à Faculdade de Medicina. E daí eu vi uma das coisas mais bizarras que eu vi acontecer numa universidade de medicina, infelizmente. Ela teve que submeter-se a um comitê de psiquiatria, outro de endocrinologia, reuniões e conselhos, porque a faculdade nunca havia enfrentado essa situação. E questionaram a condição da doutora Moema seguir no curso. Ela é incansável, se submeteu a todos os testes, passou em todos eles, o laudo foi claramente lúcida e sensata. Segue a doutora Moema no curso. E a polêmica, efetivamente, acontece mais no final do curso, na cadeira de cirúrgica, que nós temos, em geral, no 6º ano, quando o professor confuso dizia: não posso aprovar, mas não quero reprovar. Por quê? Uma deficiente visual, evidentemente, teria restrições para processos ou cirurgias, a realização de procedimentos cirúrgicos. Houve ali uma dificuldade, mas ela se formou sim. Ela formou em 1987. Claro que o diploma foi concedido na justiça, mas a gente até compreende isso pela dificuldade do entendimento da época, mas foi feita a justiça. Minha colega forma-se em 1987. Médica. Mas não pensem que a ação e a firmeza da doutora Moema fica apenas na questão de estudar e se formar médica. Nada disso. Ela foi uma mulher política. Candidatou-se a vereadora em Curitiba. PST, Partido Social Trabalhista. Foi candidato por esse partido, foi muito bem votado, ficou suplente. Pena. Outras ações políticas. Moema foi homenageada aqui na nossa Câmara, em março de 2003, recebeu o prêmio Cultura e Divulgação. Mais prêmios. Troféu Cidade Sorriso, em 2002.
Participou intensamente dos cursos de capacitação na Universidade Livre Eficiência Humana. Mas, para Moema, a atuação política era aliada ou é aliada à ação social. Então, Moema trabalha nessa questão. Foi membro do Conselho Científico da ProRenal. Fundadora do Centro de Informática para Portadores de Deficiências Visuais. Trabalhou com reabilitação e prevenção de cegueira em pacientes diabéticos renais. Participou intensamente no Instituto Paranaense de Cegos. Participou intensamente da Associação de Deficientes Visuais do Paraná, a DEVIPAR. Trabalhou como voluntária na Fundação Iniciativa, que atende crianças abandonadas ou retiradas das suas famílias por maus tratos. E ela participou da implantação no Banestado, na época, do extrato da conta corrente pelo sistema Braille, que beneficiou de início 17 mil deficientes visuais. Não para por aí. Moema era uma poeta, escreveu versos, textos, e logo teremos um livro publicado por ela. Mas ela prefaciou outros, um deles, Deficiência Visual na Escola Inclusiva, do professor Carlos Fernando França Mosqueira. E eu não posso deixar de trazer para os senhores aqui as palavras da Moema. Ouçam. Infelizmente, diz Moema, vivemos em uma sociedade que ainda está presa a antigos conceitos sobre capacidade e produtividade, especialmente das pessoas portadoras de necessidades especiais. Com propostas inovadoras, podemos ter esperança de um dia, não muito distante, termos uma educação em que o planejamento da escola e da sociedade como um todo respeitará as diferenças existentes em qualquer grupo. A futura escola inclusiva deve ser capaz de planejar as atividades pautadas na heterogeneidade e avaliar os resultados apresentados pela superação e não por médias pré-estabelecidas. Só assim, diz Moema, chegaremos a um tempo onde cidadania significará realmente respeito à individualidade, à multiplicidade da sociedade como um todo. A inclusão é responsabilidade de todos. Pergunta uma parte na sequência. Já lhe concedo, vereadora. Bom, melhor para falar sobre Moema seria a família. Eu tenho aqui algumas palavras do filho. Diz o senhor Leandro Abecassis. Contribuiu minha mãe na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, sempre derrubando barreiras que muitas vezes pareciam insuperáveis, enfrentando problemas de saúde durante toda a sua vida com muita fé, luz e energia. Enfim, um grande exemplo de luta, fé e amor por onde passou. Eu fico pensando assim, aqui comigo, para finalizar, senhores, muito especialmente a família da doutora Moema, minha colega. Eu acho que a Moema acreditava, sim, muito na determinação, né? Mas eu acho que ela acreditava muito mais intensamente no amor, porque as suas vulnerabilidades a tornaram mais forte. Eu quero agradecer a presença dos familiares, vou dar a parte agora para as senhoras vereadoras, e já peço que, por favor, votem nesse projeto. Temos que trazer mulheres para a luz desta Câmara. Pois não, vereadora Noemi. Muito obrigada, vereadora Maria Letícia. Primeiro, quero parabenizá-la pela escolha tão sublime desse nome, da doutora Moema. E é apaixonante ouvir a história dela. Eu estava aqui pensando, eu queria ser parente dela nesse momento, porque a história é muito linda, né? Quero parabenizar os filhos e essa honra. Mas, enquanto Vossa Excelência falava, eu tentava descobrir a essência dessa mulher. E quando o filho declarou, era uma mulher de fé, aí eu entendi tudo, porque a fé, ela faz você ver o que ninguém mais vê. A fé faz você esperar naquilo que ninguém espera. E independente da dificuldade ou da falta de visão que ela tinha, mas ela tinha visão. Né? Ela via além daquilo que nossos olhos carnais vê. Ela via além. Então, isso que é fé. E ela, na trajetória dela, mostra muito isso. Uma mulher de fé. Isso resume, isso nos empolga por ser mulher,
né, por ser uma guerreira, por ser uma lutadora, por enfrentar. E quando Vossa Excelência lê os desafios dela, é interessante você ver. Mas vivenciar esses desafios é só para a doutora Moema. Só ela conseguiria, pela visão extraordinária que ela tinha. Parabéns, vereadora. Vamos votar com certeza. O PMDB de Guerra vota com certeza com você. Muito obrigada. Vereadora... Pois não, Maria... Não. Parabéns, vereadora doutora Letícia, pela homenagem. Eu sempre tenho dito que as nossas homenagens, quando fazemos nomenclatura de logradouro público, significa a história da cidade. São pessoas que construíram a cidade, que deixaram exemplo. E no caso da doutora Moema... A vereadora solicita mais tempo? Por gentileza, presidente, mais 5 tempo. minutos. Mais 5 minutos. No caso da doutora Moema, as pessoas encontram força maior na dificuldade. Essa que é a grande verdade, a força que vem da dificuldade. E da resiliência das pessoas de ter a certeza que com luta podem vencer. Então, independente de toda a história da doutora Moema, que é uma história de resiliência, de força, de acreditar na vida, de acreditar nas suas, vamos dizer, nas suas dificuldades como meio de poder atingir aquele objetivo que ela se colocou, são exemplos que nós temos que ter, porque nós desistimos por muito menos. Nós desistimos por pouca coisa, muitas vezes. Mas as pessoas resilientes acreditam no que fazem e são exemplo para a nossa sociedade. Então, parabéns pela doutora Moema, vai fazer parte da história da cidade através do nome do logradouro público. Parabéns. Muito obrigada, vereadora Julieta. Eu quero dizer, para finalizar agora, que, sem dúvida, faz parte da história de Curitiba e parte da história dos nossos corações aqui. Doutora. Por favor, vereadora. Bom dia a todos. Quero parabenizá-la, vereadora. E me emocionei ao ouvir tantas dificuldades que essa doutora Moema, né, passou e falar que é um exemplo para muitos que consigam fazer isso. Com certeza deve ficar na história, deve ser um logradouro muito bonito para representar a dona Noema. Então, meus parabéns, vereadora, e pela escolha, e que seja, assim, um exemplo para todos que têm vontade de desistir, que não desistam nunca, porque isso faz a gente até a ter vontade de fazer mais coisas na vida. Parabéns, doutora. Muito obrigado, vereadora. Vereador Ezequias. Parabéns, vereadora, por trazer o nome da senhora Moema, doutora. Entendo que temos, sim, muitas mulheres que podemos e devemos parabenizá-la e dar nomes de praças, de ruas. Eu estava aqui pensando e eu acho que o primeiro que eu vou trazer aqui para isso vai ser o nome de uma mulher que foi muito importante na minha vida, né, e na vida da cidade. Muita coisa ela fez e eu quero, no momento oportuno, trazer o nome. Tendo que nós também... não gosto muito de questão de cotas. Eu acho que cotas é muito complicado, mas eu creio que nós temos que ter, sim, esse olhar de buscar nomes também de mulheres que fizeram diferença na nossa cidade e trazer isso, porque a gente vê como o nome dessa doutora, que com muita dificuldade, com tantas, né, como nós vemos a situação, como a senhora colocou, mas não desistiu, que caminhou e buscou o seu espaço, né, e parabéns por trazer o nome dessa doutora. Obrigada, vereador, muito grata. Grata, presidente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores registrando os seus votos.
Encerrada a votação, vamos conferir os votos. 26 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, aprovado o projeto. Projeto de Lei Ordinária, Declaração de Utilidade Pública, número 1427, 2017, iniciativa Tito Zeglin, declara de utilidade pública a Casa Pró-Vida Mãe Imaculada. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.514, em 15 de maio de 2017. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.584, em 21 de agosto de 2017. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Nesse momento, registramos a presença do padre Silvio Rodrigues Roberto, ele que é da Casa Pró-Vida Mãe Imaculada, projeto de lei, iniciativa vereador Tito Zeglin. Com a palavra, vereador Tito Zeglin. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa que acompanha esta sessão, todos que nos acompanham pela internet, hoje é um dia muito significativo para todos nós, católicos e não católicos, porque celebramos aquele momento em que aconteceu a sentença de João Batista. Quando denunciava injustiças, ele foi morto, foi degolado, e a sua cabeça, para satisfação da filha, foi apresentada a Herodíase, mulher de Herodes, a seu comando. Estou nessa tribuna, senhores vereadores, para falar deste projeto que eu apresentei, declarando de utilidade pública a Casa Pró-Vida Mãe Imaculada. Esse projeto eu apresentei no dia 15 de maio de 2017. Projeto esse que tem uma finalidade muito importante, que foi criado em 12 de 12, dia da padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe, e que teve a instrução, senhores vereadores, assinada pelo Carlos Eduardo Pereira, que é procurador desta casa, e que muito bem instruiu este projeto, aonde ele próprio diz que todos os documentos necessários foram ajuntados e que este projeto merecia ser dado continuidade e passar pelas comissões competentes. E aí, o que aconteceu? Foi primeiro para a comissão mais importante desta casa, que é a Comissão de Legislação e Justiça, e que teve como relatora a vereadora Noêmia Rocha, aonde ela faz um relato dizendo também que toda a documentação, que o trabalho desenvolvido, que a visita que foi feita a esta instituição estava de acordo e merecia tramitar neste plenário para apreciação dos senhores vereadores. Parecer da vereadora Noêmia, que foi assinado também pelo Dr. Volmir, presidente da comissão, também pelo vereador Cristiano Santos, Felipe Braga Cortes, pela vereadora Julieta Reis, pela vereadora Kátia Dietrich e também por Osias Moraes. Deu sequência a este projeto, tramitando sem pressa. Sem pressa. Aí foi então para a Comissão de Saúde e Bem-Estar Social. E o parecer foi do vereador Osias Moraes. Osias Moraes, que também concordou, dizendo que o projeto merecia vir para este momento, para o plenário, dizer sim ou não, aprovar ou não. E o parecer do vereador Osias também foi acatado pela vereadora Maria Letícia, pela vereadora Noêmia Rocha, que já tinha dado parecer na Legislação e Justiça, e o vereador Oscalino do Povo. Pois bem, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, o que é a Casa Pró-Vida Mãe Imaculada? Esta casa foi criada com um objetivo. Qual é? Propagar ações e informações que defendam o direito à vida do nascituro, criança no ventre materno, que reconheça o valor da maternidade e que promova uma cultura de acolhida, proteção à grávida e ao bebê em gestação.
especialmente quando esses estão em situação de risco, vulnerabilidade. Embora seja uma obra orientada pela Igreja Católica, ligada à Congregação dos Padres Marianos, a Casa Provida Mãe Imaculada atende todas as pessoas, independente de credo, independente de qualquer outra distinção. Entende-se que a defesa da vida baseia-se no respeito à dignidade humana, acessível a todos os que fizerem reto uso da sua razão. Papa Francisco, recentemente, que é a nossa referência da Igreja Católica, ele disse que não tem preço por uma vida que você salva, uma vida que você elimina, não tem preço no mundo. Me calou bem essas palavras. E a Casa Provida, vereadora Dona Lourdes, vereador Zezinho de Sabará, Mãe Imaculada se dedica a atender mulheres grávidas em crise, oferecendo-lhes o quê? Oferecendo-lhes um suporte, oferecendo de acordo com a necessidade. A mãe pode contar com o jurídico, médico, com a orientação espiritual. A casa oferece ainda educação contínua para formar divulgadores da cultura da vida, providas, e apoio às paróquias e outras instituições que tenham interesse em promover e conscientizar as pessoas. A conscientização pode ocorrer em qualquer momento. Pode ocorrer na praça, no parque, no consultório médico, numa clínica, onde quer que seja. Mas o importante é estar ciente de que este momento não podemos deixar para depois. O momento é aquele, é salvar, é orientar, é fazer com que a pessoa se sinta em condições de viver dignamente. Esta instituição foi criada pelo Padre Silvio, que está aqui. Ele que tem uma experiência fantástica, internacional, e que, vendo a necessidade de se criar algo parecido aqui no nosso Brasil, trouxe para Curitiba e fez de Curitiba a cidade onde começa esta instituição, o qual nós agradecemos imensamente. Uma estrutura que está lá no Sítio Cercado, criada na Vila São Jorge, depois hoje com uma sede no Sítio Cercado, onde acolhe pessoas, orienta pessoas, torna esta pessoa em condições para enfrentar as dificuldades que muitas vezes passam, e especialistas estão ali para fazer com que ela possa viver e dar um nascimento digno para a sua criança. Então eu quero não me alongar, porque eu sei que a maioria dos senhores vereadores já analisaram toda a documentação presente, o estatuto, a ata da fundação da diretoria, tudo que há necessidade para que este projeto possa tramitar em condições, está aqui. Então, nada me resta, senhores vereadores, a não ser passar a palavra agora para o grande vereador Mauro Inácio, que quer também participar da conversa. Bom, vereador Tito Zegrini, quero cumprimentá-lo pela iniciativa, cumprimentar o Padre Silvio também pelo trabalho, o belo trabalho que a Igreja Católica faz também, e quero aproveitar a oportunidade também e destacar também o trabalho do Asilo São Vicente. Vossa Excelência conhece também, o Padre José Aparecido, que também faz um belo trabalho em favor da comunidade, e agora já está trabalhando para assumir o lar de idosos Santo Expedito, que é lá na região de Santa Felicidade, no Jardim Virgínia. É uma construção da Casteval, uma bela construção, e já vem esse trabalho feito, então, para que o Padre José Aparecido e sua ação social possa assumir aquele lar de idosos e atender lá 40 idosos que serão beneficiados com esse empreendimento. E dizer, sim, a importância de fazer o bem ao próximo, né? Fazer o bem sem olhar a quem, a participação da Igreja, o Instituto Betânia também é um outro grande trabalho da Igreja Católica, e nos colocar à disposição. Inclusive, agora, dia 30, estaremos com o arcebispo Tom Peruso, lá na Arquidiocese, numa conversa com os vereadores da bancada católica e também os evangélicos, porque é aberto a todos. Então, cumprimentar o Padre Silvio mais uma vez pelo belo trabalho e Vossa Excelência pela Lei de Utilidade Pública. Parabéns. Sou apenas um portador, sou apenas um instrumento deste projeto que
trouxemos aqui para apreciação dos senhores vereadores. O vereador Ezequias Barros também participa com a gente. Bom dia, vereador. Parabéns por trazer essa casa. Parabéns ao padre que faz esse trabalho. Eu creio que nós temos que realmente mostrar isso à sociedade, o que é feito por essas casas que, como a gente diz, não recebe nada do Estado e faz isso sem ter ninguém ganhando dinheiro, né? Mas, pelo contrário, às vezes gastando daquilo que se tem. Parabenizá-lo e, como diz Jesus, nós temos que realmente olhar o nosso semelhante e fazer aquilo que ele precisa. Obrigado, vereador. Agradeço quantos anônimos que desenvolvem um trabalho maravilhoso na nossa cidade. Quantos anônimos que estão por aí? Quantas instituições? Então eu fico feliz quando uma instituição de tamanha grandeza, como é esta Casa Imaculada, Provida, recebe um título de utilidade pública. Porque esse título significa o quê? Que os verdadeiros representantes do povo da cidade de Curitiba, que são quem? Que são os vereadores, reconhecem que uma grande obra está sendo desenvolvida aqui, na nossa cidade, aonde eu sou vereador. Então, o Zezinho do Sabará também participa com a gente. Eu quero parabenizar pela iniciativa, vereador, e também o excelente trabalho do padre, que está aqui presente, e todos os excelentes trabalhos que são realizados pelos padres, pelas irmãs de caridade, as freiras, a qual a gente acompanha de perto. Temos aí um grande exemplo do Pequeno Cotolengo. Ali mesmo no Sabará tem uma irmã de caridade, uma freira, que também desenvolve um grande trabalho, que é a irmã Nete. E eu acho que aí estão de parabéns. Também a gente tem grandes trabalhos assim, como os evangélicos, também a gente tem acompanhado, que a gente parabeniza e admira aí a coragem, essa luta dia a dia para poder atender as pessoas que mais precisam. Então é isso, parabéns aí. Muito bem, Vossa Excelência tem uma experiência muito grande, porque Vossa Excelência atua numa região também difícil da nossa cidade e conhece perfeitamente como é bom quando alguém está ali oferecendo o seu ombro ou uma mão amiga para auxiliar alguém que precisa. O relator da Comissão de Saúde, o vereador Osias Moraes, também participa com a gente. Quero parabenizá-lo pela iniciativa, porque cuidar de vidas é uma missão, cuidar de pessoas é uma missão, e a Provida vem fazendo isso, e agora, com a sua indicação para essa utilidade pública, pode então ainda mais avançar na ajuda que ela leva àquelas pessoas carentes. Nós sabemos que hoje a vida está tão banal, a vida está tão banalizada, mas ainda há pessoas e entidades sérias que querem colaborar para tratar da vida. Então, mais uma vez, quero parabenizá-lo pela iniciativa, conte conosco, forte abraço. Agradeço, vereador, e agradeço pelo parecer. Eu sei que Vossa Excelência tem muitos critérios e foi buscar o conteúdo para realmente colocar a sua assinatura num relatório que possibilitou a vinda deste projeto aqui para o plenário. A vereadora Maria Manfron também participa com a gente. Muito bom dia, quero parabenizá-lo, parabenizar ao padre por essa linda atitude de fazer essa de utilidade pública. Que seja assim, porque a Igreja Católica tem que mostrar também que está na frente, que faz a diferença, que ela trabalha em prol da comunidade. Então, parabéns, Tito, parabéns ao padre, e vamos votar sim, com certeza o voto será sim. Meus parabéns, hein? Agradeço. Vossa Excelência tem uma experiência muito grande também a respeito. Tiago Ferro, nosso companheiro aqui da Câmara, também que tem um trabalho brilhante na nossa cidade, também está com a palavra. Como irmãos cristãos, preciso parabenizar a relevância de declarar como utilidade pública a Casa Provida. Uma palavra que o senhor usou, vereador Tito, nascituro. Defender a vida desde a sua concepção. Parabéns pelo projeto, iremos votar junto com o senhor. Agradeço, Tiago Ferro. Parabéns pelo trabalho que você faz diante da tua igreja também, já
publicamente reconhecido aí, quantos pastores recebemos aqui, sempre com dignidade e reconhecimento por esse bonito trabalho que vocês fazem aqui, o trabalho de evangelização, de conscientização, o trabalho que você se envolve com uma comunidade. E é assim, é desse jeito, é fazendo bem que nós vamos avançar, senão nós vamos continuar tendo dificuldades. Bom, senhores vereadores, meu tempo está encerrando, eu peço o apoio de vossas excelências e no futuro, quem sabe, uma tribuna livre para que o padre Silvio venha aqui bater um papo conosco, contar, se aprofundar, tirar dúvidas, enfim, para que a gente possa estreitar este conhecimento e darmos assim um apoio maior, senão, pelo menos psicológico, para que a gente possa ter esse trabalho bonito que está sendo feito aí, comandado pelo padre Silvio. Agradeço e peço o voto favorável de vossas excelências. Em discussão, continua em discussão. Encerrada a discussão. Processo de votação, primeiro turno, iniciativa do vereador Tito Zeglin. Vereadores, registrem seus votos. Isso aqui é verdade. Encerrada a votação. 25 vereadores votaram favoráveis, portanto, aprovado o projeto.